Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso módulo de Matemática Financeira. Nessa aula nós iremos falar sobre as funções PGTO e VPL. Vamos lá? Bem, na aula anterior nós vimos como calcular o valor futuro, valor presente, o número de períodos e a taxa utilizando as funções VF, VP, NPER e taxa. Nós iremos utilizar agora a função PGTO para calcular o valor do depósito que deve ser feito, o valor do pagamento periódico que deve ser feito, ok? Então vamos imaginar a mesma situação na tabela que nós tínhamos na aula anterior, onde nós partiríamos do princípio de fazer um investimento inicial de R$ 1.000 e a partir daí, durante 12 meses, nós iríamos fazer depósitos recorrentes de R$ 250, ok? Então a gente calculando isso aí, a gente encontrou o resultado final, nosso valor futuro, de R$ 4.297,45. O que nós vamos fazer aqui vai ser basicamente o inverso. Imagina o contrário, você tem um valor futuro, ok? Você sabe o valor inicial que você tem e a taxa de juros. E aqui você quer saber qual que seria o valor desses depósitos que você deveria fazer todo mês para alcançar aquele valor futuro, ok? Então, a gente vai fazer utilizando os mesmos dados para a gente poder encontrar a mesma resposta, mas o princípio seria o mesmo. Imagine, por exemplo, que você queira juntar R$ 50.000 e você quer saber quanto que você tem que depositar todo mês a uma determinada taxa de juros para alcançar aquele valor, ok? Então nós vamos utilizar para isso a função PGTO. Vamos lá? Então nós vamos começar. Lembrando que nós vamos utilizar sempre o mesmo princípio de valores negativos quando se referir a um depósito, ok? E valores positivos quando se referir a um saldo que nós estamos capturando. Então, aqui o nosso valor futuro ele vai ser um valor positivo e o nosso valor presente vai ser um valor negativo. Desta forma, o nosso depósito recorrente, como vai ser um depósito, ele vai ser retornado em um valor negativo. Se eu quiser transformar ele em um valor positivo, basta eu utilizar o símbolo de menos no início da fórmula da função para que ele seja retornado como positivo. Então vamos lá? Então nós vamos começar calculando aqui a função PGTO, ok? Vou abrir parênteses. Então perceba que nós temos os mesmos parâmetros básicos que nós tivemos em todas as funções anteriores. Então o primeiro parâmetro que nós vamos passar é a taxa. Eu vou selecionar este valor aqui, ok? Ponto e vírgula. O segundo parâmetro é o número de períodos, ou seja, quantas vezes nós iremos fazer esse depósito. Ponto e vírgula. O terceiro parâmetro é o meu valor futuro, é quanto eu quero atingir. Então, nós vamos partir do princípio que nós vamos querer atingir o valor de 4.297. Se eu não quisesse, se eu não tivesse nenhum desses outros dois parâmetros, por exemplo, eu não tenho um depósito inicial e o meu tipo seja diferente, ou seja, se o meu cálculo de capitalização seja no início do período ou no final do período, nós iríamos informar. Então, neste caso, nós vamos informar apenas o valor futuro. Aliás, nós vamos informar apenas o valor presente, ok? Ó, presta atenção, aqui é valor presente. Então, o valor presente que nós vamos partir do princípio é este valor e o nosso valor futuro que é este valor aqui, ok? Estava invertido, nós vamos fechar parênteses e vamos dar Enter. Perceba que nós vamos obter R$ 250 como valor, ou seja, se eu quiser atingir um pagamento de 1%, o valor de R$ 4.297, nós vamos ter que fazer depósitos recorrentes de R$ 250 durante 12 períodos, ok? Então, se eu quiser esse valor como positivo, eu coloco um menos aqui e ele vai retornar o valor como positivo, ok? Então, vamos lá? Então, a gente tem mais um exemplo aqui, só para a gente ver como funciona melhor essa função. Então, vamos imaginar aqui que nós possuímos R$ 30.000 já no bolso e pretendemos comprar um apartamento no valor de R$ 150.000 num prazo de 5 anos, ok? Então, imaginando que a gente pode fazer uma aplicação que rende 1% ao mês, quanto seria necessário depositar todo mês para a gente atingir o nosso objetivo? Então, nós vamos começar aqui do princípio que nós temos o nosso valor presente, que é R$ 30.000. Então, a gente vai imaginar que a gente está depositando esse valor, então nós vamos colocar esse valor como negativo, ok? Então, temos R$ 30.000. Lembrando sempre, pessoal, que você não necessariamente precisa colocar como negativo. Se você colocar o valor como positivo aqui, basta você negativar na fórmula, na função, ok? Então, assim você também vai obter o resultado. Então, nós vamos colocar aqui como negativo apenas para lembrar disso. O nosso valor futuro, neste caso aqui, é quanto que eu quero atingir. Então, neste caso, eu quero atingir um saldo positivo de R$ 150.000, ok? A nossa taxa de juros vai ser 1%, então nós vamos colocar aqui 1%. E o número de períodos,
que a gente deseja é 5 anos. Então, lembrando, como a nossa taxa de juros está mensal, 1% ao mês, nós vamos colocar o número de períodos em meses. Então, 5 anos seria 60 meses. Nós vamos fazer a multiplicação aqui, só para vocês verem. 5 anos vezes 12 meses, 60 meses, ok? Então, nós vamos calcular o depósito recorrente. Então, nós vamos utilizar a função PGTO. Vamos começar pela taxa. Então, nós vamos pegar aqui 1%. Segundo parâmetro, eu vou puxar essa caixinha para cá um pouquinho. Então, o segundo parâmetro é o número de períodos, 60 meses. O nosso valor presente é quanto nós estamos partindo do valor. E o nosso valor futuro é quanto a gente deseja alcançar, ok? Vou fechar parênteses. Perceba então que nós precisamos fazer depósitos recorrentes de R$ 1.169,33. Colocando aqui então o sinal negativo na própria função, nós vamos obter o valor positivo aqui, ok? Então, perceba que se você negativar o valor aqui, olha, nós vamos fazer o inverso. Vou colocar um menos aqui, coloquei esse valor como positivo, perceba que o valor vai mudar, perceba que essa conta não está correta, porque aqui não é positivo, aqui é negativo, isso é importante vocês lembrarem. Então aqui, como nós estamos tratando de valor presente, nós vamos colocar aqui o sinal negativo. Então nós vamos obter sim os 1.169 positivo na nossa função, ok? Então sempre que você quiser, você pode utilizar os símbolos negativos dentro da sua própria função. Basta você lembrar quais os parâmetros que são negativos e quais são positivos. Lembrando que o pagamento, o PGTO, o pagamento, ele é um valor que você vai depositar, é negativo. O seu valor presente, ou seja, um depósito que você está fazendo, também é um valor negativo, ok? O valor futuro vai ser um seu saldo e a taxa de juros, ela é sempre positiva, ok? Então vamos lá? Então é isso. Aqui ficou um pouquinho claro mais sobre a função PGTO. Nós vamos falar agora da função VPL. A função VPL ela serve para calcular o valor presente líquido. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa função mais para frente do nosso curso. Mas aqui basta para a gente pegar o mesmo exemplo também que a gente utilizou na aula passada sobre a compra parcelada da nossa TV. A gente viu como calcular o valor presente de valores com parcelas iguais. Então aqui só para a gente lembrar o que a gente fez, a gente tinha uma compra que a gente poderia fazer ela à vista a R$ 2.000 ou parcelar em 20 vezes de 110. E a gente calculou qual que era o valor presente para saber se valeria mais a pena eu comprar esse valor, essa televisão à vista, ou se parcelar naquele valor de 20 vezes de R$ 110, investindo o valor a uma taxa de 1,2% ao mês. Então lembrando que a gente pode fazer esse investimento aí, qual seria mais vantajoso. Então a gente calculando o VP, o nosso valor presente, a gente conseguiu encontrar aqui um resultado de R$ 1.945,60, obtendo assim que somente seria vantajoso a gente comprar à vista essa televisão se a gente obtesse um valor menor do que R$ 1.945,60, ok? Então a gente vai calcular aqui o mesmo cálculo utilizando a função VPL, ok? Só que aqui nós temos uma situação diferente, olha, nós agora ao invés de poder comprar ela à vista, nós temos duas opções, as 20 vezes de R$ 110 ou pagar em 3 prestações de R$ 800, R$ 700 e R$ 600. Qual a melhor opção? Então, se a gente somar aqui o número das parcelas, aqui nós fizemos uma fórmula de total aqui, nós vamos obter que seria R$ 2.200 com pagamento de 110 e R$ 2.100 com pagamentos diferentes, de 800, 700 e 600 reais, ok? Então, à primeira vista, essa parece ser mais vantajosa, ok? Porque nós vamos pagar menos, mas aí nós vamos entrar novamente no cálculo do valor presente. Então, nós vamos fazer o mesmo cálculo aqui do valor presente, utilizando esses valores. Porém, perceba que aqui a gente não pode calcular utilizando a função VP. Por quê? Porque o número de parcelas, o valor das parcelas são diferentes. Perceba que aqui eu vou fazer um investimento primeiro, imaginando que eu tenho dinheiro, eu vou fazer um investimento de 800, de 700 e de 600 reais. Ou seja, eu vou fazer retiradas diferentes, utilizando a mesma lógica que a gente calculou na aula anterior. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai simplesmente calcular utilizando a função VPL. Nós vamos fazer isso primeiro. Vocês vão perceber que se eu utilizar a função VPL utilizando esses mesmos valores, eu vou obter o mesmo resultado que a função VP. E depois nós vamos calcular utilizando a função VPL com os valores diferentes. Então vamos lá? Então vou começar calculando aqui utilizando os depósitos de R$ 110. Então vamos lá, igual VPL, ok? Vou abrir parênteses. Perceba que aqui nós só temos dois parâmetros, que é a taxa e os valores, ok? Então nós vamos primeiro passar a taxa. Em seguida, nós vamos passar todos os valores que nós vamos fazer de depósito. Eu vou utilizar aqui essas células aqui
para informar que nós vamos fazer somente depósitos, ou seja, 20 depósitos de R$ 110. Perceba que o resultado vai ser o mesmo da função VP. Olha lá, R$ 1.945,60, ok? Então vocês perceberam aí que utilizando a função VPL nós também podemos calcular o valor presente, ok? Porém de resultados diferentes, com taxas diferentes, aqui com parcelas diferentes. O que nós vamos fazer aqui agora é calcular a função VPL com valores diferentes. Aqui seria com valores iguais, aqui com valores diferentes. Então vamos lá. VPL, a taxa vai ser a mesma, ok? E os valores vão ser esses três valores. E aqui a gente vai encontrar qual que é o menor valor presente, ok? Então vamos dar um Enter aqui. Olha lá, nós encontramos que o menor valor presente aqui é R$ 2.052,92. Então neste caso, a gente tem como alternativa que é mais fácil a gente comprar parcelado em 110 vezes em 20 pagamentos, ok? Do que comprar parcelado em 3 vezes com pagamentos de 800, 700 e 600 reais. Supondo aqui, por exemplo, que aqui fosse cheques pré-datados, ok? E neste caso, se a gente ainda tivesse a alternativa de comprar à vista, era mais vantajoso comprar à vista, um pagamento de R$ 2.000, do que pagar parcelado em 800, 700 e 600 reais, porque neste caso, o nosso valor presente seria R$ 2.052,92. Então, 2.000 é um valor menor, ok? Então é isso, espero que vocês tenham entendido um pouco a lógica aí das funções PGTO e VPL, e a gente se encontra na nossa próxima aula, onde nós vamos falar sobre tabelas de amortização. Um grande abraço e até lá!